mas sou a professora Paula, também da área de estruturas, colega da Vanessa e de tantos outros. Então, novamente, Vanessa, agradeço o convite aí de apresentar um pouquinho, brevemente, né, sobre as disciplinas de estruturas. Tá? Eu sou engenheira civil, sou formada pela URGS, fiz mestrado e doutorado também, assim como a Vanessa, na área de estruturas. Tá? Então, pensei assim, como é que eu vou montar essa apresentação para vocês? Né? Então, o primeiro passo, né, para apresentar a nossa trilha ali das disciplinas da área de estruturas, até chegar lá nas disciplinas de projeto, no final de curso, eu resolvi brevemente comentar aí sobre o que é uma estrutura, o que é um sistema estrutural, né? Então, o que a gente quer lá no final do curso, né? Quem também for seguir a área de estruturas, fazer projeto, estruturas de concreto armado, concreto protendido, estruturas metálicas, o que a gente precisa conhecer, né? Quais são as ferramentas necessárias para que a gente consiga fazer o projeto, né? E atender aí a todos os esforços que estão chegando na estrutura. Então, o primeiro passo, a gente tem que conhecer as ações, né? As cargas que estão chegando na estrutura e saber como é que essas ações, esses carregamentos vão sendo distribuídos ao longo dos elementos estruturais. Tá? Então, aqui, para ilustrar, coloquei aqui para vocês uma estrutura como se fosse uma estrutura de concreto, né? Um elemento de laje, vigas, pilares e lá as fundações a sapatos, né? Então, a gente observa que o carregamento inicia ali nos elementos de laje, são distribuídos nas vigas, né? E as vigas são apoiadas nos pilares, tá? Que distribuem lá para as fundações. Então, o objetivo é conhecer as ações, as cargas, ver como é que essas cargas estão sendo distribuídas na estrutura, até que se chegue lá ao terreno e seja distribuído no solo, tá? Muito bem. Então, para isso, a gente precisa conhecer as ações, precisa conhecer as cargas, precisa conhecer a finalidade da estrutura, né? Eu posso estar trabalhando com uma casa, com um prédio residencial, um prédio comercial, mas também posso estar trabalhando com um estádio de futebol, com uma ponte, com uma estação de tratamento de água. Então, eu preciso conhecer, né, que estrutura que eu preciso fazer, qual é a finalidade da minha estrutura, para primeiro, né, conhecer as ações do carregamento. Tá? Então, o engenheiro projetista, a professora Vanessa me falou que, não sei se já veio, daqui a pouco vai vir, né, um profissional que está no mercado de trabalho, né, na área aí de cálculo estrutural, vai mostrar para vocês com mais detalhes todas essas etapas do cálculo do projeto estrutural, o dia a dia de um engenheiro projetista. Tá? Mas, de forma bem resumida, né, quando a gente está trabalhando com um projeto estrutural, a primeira coisa que a gente recebe, né, no escritório é uma planta arquitetônica, né, a planta arquitetônica lá, onde a gente deve conceber a estrutura, prever o posicionamento dos pilares, né, o posicionamento das vigas, das lajes e como esse carregamento vai ser distribuído ao longo da minha estrutura até chegar lá na base. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês algo bem simples, né? Busquei uma figurinha na internet. Tá? Então, duas soluções, né, que podem ser adotadas nesse caso. Eu quero aqui uma estrutura como se fosse uma laje e 4 pilares. Né? Eu posso fazer com que a carga que está chegando aqui na minha laje, no topo, seja distribuída diretamente nos pilares, ou então eu tenho ainda aqui um elemento de viga que faz essa transferência intermediária. Então, recebe a carga da laje, passa para a viga e distribui lá nos meus pilares. E essa laje, se a gente for ver, pode ser uma laje maciça, pode ser uma laje em concreto protendido, pode ser uma laje mergulhada, né? Então, a gente trabalha aí com diversas soluções estruturais para o nosso problema. O nosso problema é pegar a carga que está chegando aqui em cima e distribuir lá nos elementos, nos pilares, no caso aqui desse exemplo, né? Até as fundações. Agora, pegando um exemplo mais real, né? Tenho aí um projeto que eu tenho que fazer, conectar uma cidade a outra, que vocês têm aqui uma foto que mostra o viaduto de Millau na França. Então, esse viaduto ele é considerado um dos mais altos do mundo, né? Se a gente pegar aqui
é uma região de vale profundo, tá? Desde a base do pilar até o topo aqui do pilone dessa torre estaiada, a gente tem uma altura que é praticamente igual ao monumento deles lá na França, a Torre Eiffel. Tá? Então, só para vocês terem a noção do tamanho dessa estrutura. E essa estrutura, né, simplesmente não foi pensada de um dia para o outro. Então, houve aí algumas opções de projeto, de concepções estruturais, de soluções estruturais, que poderiam ser utilizadas, né, cuja finalidade é construir uma estrada para ligar uma cidade à outra. Né? Então, aqui no caso, foi escolhido um viaduto de forma estaiada. Tá? Até estava conversando semana passada com um engenheiro projetista, ele fez também graduação em engenharia civil na URGS, agora ele tem um escritório de cálculo estrutural em São Paulo, e eles estão se especializando na parte de edifícios altos, então estão fazendo projetos ali, principalmente para a região de Balneário Camboriú, né, onde a gente tem os edifícios mais altos do Brasil. Tá? Então, e ele estava me comentando que estava fazendo o projeto, análise inicial, né, onde é que eu vou posicionar os pilares, as vigas, as lajes, principalmente a questão dos pilares, a disposição dos elementos, né, num prédio que tinha em torno de 200 metros de altura. Tá? Isso corresponde ali em torno de 60 pavimentos. Tá? E ele me comentou, Paula, eu não fiz um ou dois projetos, analisei 100, mais de 100 opções de disposição desses elementos estruturais, a fim de, né, obter a melhor, uma estrutura otimizada, né, econômica, eficiente e também que não atrapalhe a questão arquitetônica. Tá? Então, isso é natural, né, do engenheiro projetista, a gente tem que pensar onde é que vai colocar esses elementos estruturais, né, que fique algo compatível com o projeto arquitetônico. Aqui, quando a gente fala em obras de arte especiais, também tem que ser agradável aos olhos do usuário, né, mas que seja eficiente e econômica. Tá? Muito bem. Então, a gente viu, né, que para conceber uma estrutura, fazer o projeto de uma estrutura lá no final do curso, né, a gente precisa conhecer aí quais são as cargas que estão chegando nessa estrutura, né, e a partir das cargas eu posso pensar também em possíveis soluções estruturais. Né? Então, a gente viu ali o caso do viaduto de Milot, tinha algumas opções, né, diferentes estruturas, posso utilizar. Quando a gente fala em soluções estruturais, posicionamento dos elementos, formato dos elementos, eu posso ter um viaduto, uma ponte em arco, uma ponte, um viaduto estaiado, né, uma ponte pêncil, tá? E também tem a variação nos materiais, posso usar o concreto armado, concreto protendido, estrutura metálica, estrutura mista, e assim vai. Então, conforme for a minha solução estrutural aqui, eu também vou obter as minhas solicitações, que são as forças que estão passando aí nos elementos estruturais. E essa parte de solicitações internas, tá? Isso aqui vocês aprendem na base do curso, nas disciplinas básicas. Tá? E a partir delas, o que eu quero saber? O quanto um pilar está sendo comprimido, né? O quanto que uma viga está sendo fletida, por exemplo. Eu preciso obter esses esforços. E a partir desses esforços, eu posso fazer o dimensionamento do meu elemento estrutural. Né? Se eu estou trabalhando com uma viga metálica, qual o perfil metálico que eu devo colocar aqui? Se eu estou trabalhando com uma viga em concreto armado, qual é a quantidade de armadura que eu devo embutir nessa viga, né, para que ela tenha estabilidade e funcione de forma adequada. Tá? E aí a gente tem, né, o dimensionamento e o detalhamento desses elementos estruturais, que é o projeto final, né, planta de detalhamento que vai chegar lá na obra e eu vou construir conforme o detalhamento, né, estrutural realizado ou projetado, né, pelo calculista. Tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, identificando as ações, por exemplo, do viaduto, né, de um viaduto qualquer. Tá? Então, a gente nunca pode deixar de considerar o peso próprio da estrutura. Né? Então, nós temos aqui cargas dos veículos, né, chegando aí na estrutura, além do peso próprio, uma estrutura em concreto, ela pesa, uma estrutura metálica, ela pesa. Tá? Aqui também temos, como é um viaduto, né, nós temos carga móvel, carga dos veículos, e essa carga de veículo também gera aí ações, esforços de aceleração e frenagem no tabuleiro.
tá? E também temos carregamento de vento, tá? Então, identifiquei as ações, tá? Com essa configuração, com essa solução estrutural. E na sequência, o que eu preciso? Eu preciso obter as solicitações, que são as forças que estariam passando nos elementos. O quanto esse cabo aqui está sendo tracionado, o quanto essa torre está sendo comprimida, o quanto esse tabuleiro está sendo fletido. Tá? Então, por exemplo, o peso próprio aqui da estrutura já gera uma flexão. Né? Então, claro, aqui mostrando para vocês de forma exagerada, eu preciso conhecer, né, qual é a magnitude dessa flexão, né, qual é esse esforço que está ocorrendo aí para que a gente projete esse tabuleiro de forma adequada. Né? Aqui nos estais, nos cabos dessa ponte, né, são elementos tracionados, eu tenho que saber que força está passando em cada um desses cabos para saber qual é o diâmetro necessário, né, para absorver esse esforço que está passando ali. E da mesma forma, aqui vocês observem, né, a gente está fazendo o caminho das cargas, tem as cargas verticais, que são puxadas pelos cabos, certo? E os cabos transferem essas ações para a torre, né, e o pilar. Tá? Então, eu preciso saber aqui, né, o quanto que esse pilar está sendo comprimido para obter os esforços, ok? Para fazer o dimensionamento e detalhamento desse elemento estrutural. Tá? Então, de forma bem, assim, simples, mostrando para vocês alguns esforços, né, e algumas ações na estrutura. Tá? Muito bem, então tudo que a gente viu agora no início, eu vou linkar com vocês aí ao longo da apresentação das disciplinas da área de estruturas. Tá? Então, eu coloquei aqui, tá, as disciplinas do currículo, as disciplinas obrigatórias, e lá no fim eu comento brevemente sobre as disciplinas eletivas. Tá? Então, entre as disciplinas obrigatórias, podemos dizer que a primeira, né, depois passando ali de cálculo e física, ligada à área de estruturas, é a disciplina de mecânica vetorial, né, que já tem aí como pré-requisito algumas físicas e cálculos. Tá? O que vocês vão ver lá em mecânica vetorial? Mecânica vetorial, então, é a primeira disciplina, eu diria que é uma das mais importantes, é a base, assim, para que vocês, né, consigam avançar de forma tranquila depois ao longo das outras disciplinas de estruturas. Tá? Então, nessa disciplina de mecânica vetorial, vocês vão aprender a calcular, por exemplo, né, os esforços que estão chegando aqui nos cabos. Tá? Aqui eu coloquei algumas imagens, até eu acabei ministrando essa disciplina ao longo de 3 semestres, então eu tinha algum material, então coloquei aqui em forma de imagens, algumas imagens que depois vocês vão ver ao longo da disciplina na resolução de alguns exercícios. Né? Então, nessa disciplina, vocês vão aprender a calcular a distribuição das cargas em elementos. Aqui, por exemplo, em elementos de cabos que estão suportando uma caixa, né? Uma carga qualquer. Vocês também vão ver a parte de maquinário, né? Ações que estão surgindo nesses elementos, né? E que forças estão sendo reagidas lá na base. Então, a gente quer obter as reações. Por exemplo, eu estou fazendo lá aquela estrutura inicial, quero uma laje de 4 pilares, eu quero saber quanto de carga está sendo distribuído nesses pilares para fazer o dimensionamento desses pilares. Então, né, nessa primeira disciplina, a mecânica vetorial, vocês vão começar a fazer esse estudo da distribuição das ações, das cargas, ao longo dos elementos. Aqui tem uma viga, né, depois vocês vão ver com mais detalhes essa questão das ações, tá? Mas o objetivo aqui, vocês têm um apoio no ponto A e um apoio no ponto E. Tá? Um elemento de barra aqui sendo suportado por esses 2 apoios. E vocês têm um conjunto de 3 cargas, 3 forças. Então, quanto de carga, quanto de força eu vou ter em cada um, né, das extremidades. Como é que essas ações vão ser distribuídas lá no ponto A e no ponto E. Tá? Então, né, assim, a gente sabe como se fosse lá na base da nossa estrutura o quanto de carga está chegando na base para depois, posteriormente, vir a projetar uma fundação, ou se aqui eu tenho um elemento de pilar, o quanto de carga vem para cada extremidade dessa estrutura. Tá? Outra coisa interessante que vocês vão ver em mecânica vetorial é a parte de treliças, né? Então, vocês vão ter lá treliças com cargas sendo aplicadas,
né? Vocês têm aqui os pontos de apoio, vocês vão conseguir obter aí os esforços que estão chegando lá nos pontos de apoio dessa treliça, em função das cargas que estão atuando nesse elemento estrutural, e ainda vocês vão conseguir obter, tá, os esforços internos. Tá? Então, o quanto cada barra dessa treliça está sendo comprimida ou tracionada. Tá? Então, a partir dessa disciplina de mecânica vetorial, vocês já vão ter a base, né, para poder participar, por exemplo, do concurso lá de pontes de espaguetes. Né? Então, a partir, né, de cada uma dessas barrinhas, vocês vão saber qual é a força que está passando nessa barra. Então, aqui vocês têm uma compressão de 18,33 kN. Então, o quanto de, né, massa eu tenho que colocar aqui para resistir a esse esforço de compressão? Ou este esforço aqui de 16,67 kN de tração, tá? Então, né, aí que vai começar, também vocês vão começar a aprender a obter esses esforços ao longo dos elementos, tá? Então, mecânica vetorial, vocês vão focar aí mais na parte de treliças. Na sequência, vocês vão ter aí outros elementos estruturais que vão aprender a obter essas forças internas, que são as chamadas solicitações internas. Outra coisa muito interessante que vocês vão aprender em mecânica vetorial é identificar os apoios das estruturas, né, que são chamados de vínculos. Então, vocês vão conseguir estar caminhando na rua, visualizar uma estrutura, observar o tipo de apoio e dizer, esse aqui é um apoio, né, com uma classificação tal, um apoio de primeira, de segunda, de terceira ordem. Esse apoio está bloqueando um movimento, está bloqueando dois movimentos. Tá? Então, aqui só para ilustrar para vocês, peguei uma estrutura metálica, tá? Dei um zoom aqui nesses apoios intermediários, e aqui a gente consegue observar aqui rodinhas, tá? Que são chamados coletes, que permitem o movimento horizontal, tá? Não é um movimento gigantesco, é mais para que a estrutura consiga trabalhar com a passagem de uma carga móvel, por exemplo. E aqui uma rótula, e essa rótula aqui, ela permite, por exemplo, o giro da estrutura. Tá? Então, aí vocês vão ter, né? Vão aprender a identificar esses vínculos e verificar que movimentos cada vínculo permite. Isso depois extremamente importante para o projeto da estrutura, né? Vocês vão estar lá construindo uma estrutura, um edifício, ou estruturas diferenciadas, estruturas metálicas, então tem que saber que tipo de vínculo vocês vão estar utilizando. E lá em mecânica vetorial, no terceiro semestre, é onde vocês vão já ter esse contato inicial com os tipos de vinculações. Tá? Na segunda área, né, não sei se está na segunda ou na terceira área de mecânica vetorial, vocês vão estudar bastante, né, aprofundar os estudos em relação às seções transversais dos elementos estruturais. Então, se é um perfil I, se é um perfil C, tá? Se é um perfil pi, um perfil tubular. Então, vocês vão aprender a calcular as características conforme cada seção. Tá? Então, vocês vão aprender a calcular momento de inércia, por exemplo, que é linkado com a rigidez da estrutura. Então, quanto mais rígida a minha estrutura, menor a deformada que essa estrutura está sofrendo, por exemplo. Tá? Quando vocês depois estiverem lá em estruturas metálicas, né, estruturas de aço, isso daqui vai ser a base, vocês têm que dominar esse cálculo, né, das seções transversais. Tá? Em estruturas de concreto armado, a gente acaba trabalhando com seções mais tradicionais, seção retangular, perfil T, tá? No máximo uma circular. Mas em estruturas metálicas, vocês vão ter que aprofundar bastante o estudo já iniciado lá em mecânica vetorial. Tá? Então, aqui eu só coloquei algumas fotos que a gente fez de uma visita técnica lá na Ponte Hercílio Luz, quando ela estava sendo reformada, né? Então, uma estrutura metálica composta aí por diversos tipos, né, de seções transversais. Tá? Então, quando a gente trabalha com estrutura metálica, é extremamente importante conhecer essas
propriedades da seção. Tá? Mas estruturas de concreto armado também é importante. Tá? Então, né, principalmente quando a gente faz análise da estrutura global, eu preciso saber onde é que eu vou posicionar os meus pilares e qual a dimensão dele. Né? Esse é um pilar retangular, como é que eu vou colocar num sentido ou no outro na planta? Tá? Então, aqui seria uma planta baixa, indicando o sentido, né, do posicionamento dos pilares. Aqui uma parede estrutural, que é chamado de núcleo rígido. Como é que eu vou pensar nessa disposição dos elementos estruturais em relação a uma análise global da estrutura? Quando eu estou trabalhando com edifícios altos, esses edifícios altos com carga de vento, né, tem que corresponder, né, tem que atender a um valor limite de deslocamento lateral. Então, eu tenho que ter uma rigidez compatível para que esse deslocamento lateral fique dentro dos valores máximos permitidos por norma. Aqui eu trouxe para ilustrar também, foi feita uma visita técnica no Yacht House, lá em Balneário Camboriú, né, o prédio mais alto aí do Brasil, acho que está quase sendo finalizado. Tá? E nesse sistema estrutural, então, foi utilizado, por exemplo, né, só para vocês começarem a conhecer aí algumas nomenclaturas de elementos que ajudam a melhorar a rigidez de edifícios altos, né, os outriggers, que até então a gente nem costumava falar, né, no dia a dia, porque cada vez mais aqui no Brasil estão explorando essa questão de construir edifícios altos. Então, a gente tem que pensar também em soluções viáveis para que a gente consiga estabilizar essa estrutura. Tá? Então, tem aí a questão de núcleos rígidos. Outriggers é como se fosse aqui no caso, pegou a altura de um pavimento inteiro, tá? Uma parede em concreto armado, uma parede estrutural. Tá? Então, aqui a gente tem muito... essa estrutura é muito exigida quanto à ação do vento. Tá? Então, aqui ainda estava sendo construído o Yacht House, tá? Em 2 andares, tá? Mais para cima também foi construído outro andar de outrigger, que é uma parede aí estrutural em concreto armado, aumentando a rigidez, né, a capacidade de carga, diminuindo o deslocamento lateral, né, devido à ação do vento, por exemplo, nessa estrutura. Tá? Então, são elementos que ajudam na rigidez global em edifícios altos. Aqui, em edifícios de 30, 40 pavimentos, né, não há necessidade. Tá? Agora, aí, com edifícios mais altos, aí sim a gente consegue melhorar a questão da estabilidade global. Tem algum... Paula tem uma pergunta, Andressa. Ela pergunta se tem uma licença para construir prédios dessa altura, certo? Nas praias não costumam ter mais vento. Eu vou deixar para ti responder, mas e aí eu complemento qualquer coisa. Isso daí tem que ver conforme o plano diretor, né, da cidade, enfim. Tá? Então, aí no caso específico de Balneário Camboriú, eu não sei qual é o valor limite, mas como eles têm essa permissão, pelo menos aqui estamos quase em 300 metros de altura, né? Então eles exploram, porque eles têm uma faixa pequena ali de extensão, né? E eles acabam explorando muito a permissão do plano diretor nessa região, construindo edifícios altos. Agora, teria que ver em cada região qual é a altura permitida, né? Para que, senão, não vai ser como é que é, não vai ter a liberação depois para a utilização da estrutura. Não sei se tu gostaria de complementar aí, Vanessa, fica à vontade. É uma decisão política, né, pessoal? Então, por algum motivo, o Balneário Camboriú quis se destacar como local de prédios altos, né? Então, é uma decisão política de definir quais são as áreas e quais são as alturas. Em Porto Alegre, por exemplo, tem bairros que têm determinada altura, tem outros que têm outra, né? Então, isso é o plano diretor quem define, certo? Uhum. Isso aí. Tá? Então, notem que a gente está ainda na primeira disciplina aí da nossa trilha de estruturas, a gente já está
percebendo que o conteúdo, a base dessa disciplina de mecânica vetorial também é usada lá nas disciplinas depois de projeto, é a base. Então, por isso que é importante a gente fazer, né, essa disciplina com bastante estudo também, não deixar lá para estudar para a última hora, porque é base, né? Então, se vocês não conseguirem entender direito os conceitos de mecânica vetorial, certamente vocês terão muita dificuldade lá na frente. Ok? Muito bem. Avançando mais um pouquinho, vamos ali na etapa 4, tá? Nós temos a mecânica estrutural 1, então depois de finalizado a mecânica vetorial, vocês conseguem avançar, né, para a mecânica estrutural 1. Tá? A mecânica estrutural 1 é a disciplina onde vocês vão começar a ver com mais detalhes essa parte de esforços nos elementos estruturais. Né? Então, o quanto uma barra lá da treliça está sendo tracionada, está sendo comprimida, vocês vão trabalhar com elementos de viga, então vocês vão aprender a calcular o quanto, né, está fletindo a viga devido ao carregamento que está chegando sobre ela. Tem aí esforços de cisalhamento, que são esforços de corte, tá? Então a gente precisa prever, né, o quanto de cisalhamento existe lá na estrutura para depois reforçar esse elemento estrutural de forma adequada para evitar esse tipo de ruptura. Então, às vezes a gente tem lá estruturas, por exemplo, pré-fabricadas, tem lá o pilar e tem um elemento de console aqui, né? E eu tenho uma viga apoiada nesse elemento de console. Então, se esse elemento de console que está conectado no pilar, né, não for bem dimensionado e eu tiver uma viga muito pesada, esse elemento de console pode vir a romper, porque ocorre esse efeito do cisalhamento. Tá? Então, eu tenho que prever ali, por exemplo, um console em estrutura de concreto armado, uma armadura suficiente para evitar o colapso por cisalhamento. Isso a gente vê em alguns casos, teve um viaduto lá em São Paulo, né, que simplesmente uma parte do tabuleiro desceu. Então, houve uma ruptura por cisalhamento. Tá? Então, aquele suporte lá, aquele console, não estava de acordo, enfim, teve outros problemas envolvidos. Tá? E aqui também a torção. Então, né, mecânica estrutural, vocês vão aprofundar essa parte de cálculo dos esforços, seja tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Vocês vão ver com bastante cuidado todas essas solicitações. Tá? Aqui coloquei para ilustrar também, né, uma figurinha de um pórtico composto aqui por elementos de barra, por exemplo, conjunto de viga e pilares, um carregamento, um conjunto de forças. Tá? E aí eu quero saber como essas forças vão se distribuir lá nos pontos de apoio, ponto A e ponto B. Tá? Então, ponto A e ponto B é como se fossem lá as fundações de vocês, né, de forma hipotética. E aí vocês querem saber daquelas cargas todas que estão chegando na estrutura, o quanto de carga vai para o apoio A e o quanto de carga vai para o apoio B. Tá? Para poder projetar, então, lá, por exemplo, as fundações dessa estrutura. Aí vocês vão focar lá nos esforços, vocês vão ver como é que se distribuem os esforços aí de tração e compressão, de cisalhamento e de momento fletor, a flexão ao longo desses elementos. Tá? Então, por exemplo, nessa viga aqui, vocês têm um momento aqui de 80,5. Então, a partir desse valor, vocês vão projetar, né, aqui o valor do momento máximo nessa região, vocês vão projetar quanto de armadura vocês vão precisar lá na viga, ou que perfil metálico que seja compatível com esses esforços. Né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo ao longo de todo o elemento, de todo o meu elemento de barra, toda a minha viga, ao longo do meu pilar, para saber como fazer esse cálculo, né, o dimensionamento e o detalhamento da estrutura. Muito bem. Em mecânica estrutural, vocês também vão aprofundar aí os estudos em relação aos materiais, focando principalmente em estruturas de aço, né? O aço e o concreto, tá? Então, vocês vão aprender, os professores das disciplinas vão mostrar para vocês
os ensaios realizados, tanto no concreto quanto no aço, verificar o quanto o concreto resiste à compressão, o quanto uma barra de aço resiste à tração e o comportamento, né, desse material ao longo do carregamento. Então, eu vou aplicando uma carga, aqui eu tenho termos de tensão e deformação, vou aplicando lá uma força, né, no meu elemento de concreto, que é o chamado corpo de prova, vou aplicando uma força de compressão e, ao mesmo tempo, vai aumentando a deformação. Então, aqui, né, eu consigo obter qual é o valor de resistência máxima desse meu concreto. Tá? Aqui no laboratório do Leme, a gente levou uma turma para acompanhar o ensaio de ruptura de corpos de prova de concreto. Está lá o corpo de prova, né? Essa prensa aqui aplica uma força de compressão, e aqui vocês têm o corpo de prova, então, né, rompido. Então, aí vocês, cada concreto, né, às vezes a gente usa lá a mesma receita para fabricar o concreto, e mesmo assim tem variações em relação à resistência. Tá? Então, isso vocês vão aprender aí de forma bem detalhada nas disciplinas da parte de materiais, né, que são as edificações, e também aí na parte de resistência dos materiais, priorizando os esforços e a resistência do material. Aqui também foi feito lá no Leme um ensaio de uma barra tração. Tá? Então, aqui a gente consegue montar o diagrama tensão-deformação do aço, né, acompanhando aí o comportamento da resistente à tração do aço, né, ao longo do ensaio. Então, vocês vão ver aí, né, com bastante detalhe, essa questão, né, a disciplina é Mecânica Estrutural 1, tá? Então, vocês vão ver a parte de cálculo de reações, distribuição dos esforços ao longo dos elementos estruturais e também essa parte dos ensaios de elementos de concreto e barra de armadura. Tá? Seguindo aqui, pessoal, etapa 5, né? Depois de finalizada a mecânica estrutural 1, a gente vai para a mecânica estrutural 2. Tá? Então, mecânica estrutural 2, a gente vai dar continuidade aos estudos, ao cálculo da distribuição dos esforços ao longo dos elementos estruturais, mas agora focando principalmente em estruturas chamadas hiperestáticas, né? E estruturas hiperestáticas são as estruturas mais comuns no dia a dia, né, da engenharia civil, podemos dizer, né, dos projetos estruturais, tá? Nessa disciplina, vocês vão iniciar ela analisando a deformação dos elementos estruturais, tá? Porque a gente precisa conhecer em estruturas hiperestáticas como é que o elemento se deforma. Então, aqui só para ilustrar, coloquei para vocês uma viga apoiada aqui em pilares, né? E aqui, então, a deformada dessa viga devido a um carregamento que está chegando sobre ela. Tá? Então, para evitar uma ruptura ou uma deformação excessiva no elemento estrutural, a gente também tem que respeitar aqui valores limites estabelecidos por norma. Tá? Então, pensando numa estrutura em concreto armado, aqui eu peguei uma tabela da NBR 6118, que é a norma referente ao dimensionamento de estruturas em concreto armado. Tá? A questão do conforto do usuário, né? Aqui só ilustrando para vocês o deslocamento vertical, a flecha, a deformada dessa viga aqui, tem que ser no máximo igual ao valor do vão, né? O vão aqui dessa viga, dividido por 250. Né? Então, às vezes, a gente está num lugar, né? Está olhando assim, observando o teto, está aquela viga deformada. Né? Isso não indica que a minha estrutura está prestes a cair, mas que ela não está dentro, por exemplo, em relação à deformação máxima permitida por norma, né? Não está passando um conforto para o usuário. Tá? Então, a gente tem que cuidar, né? Essa questão da aceitabilidade sensorial também de garantir o conforto do usuário na estrutura. A mesma coisa, mesma coisa em edifícios altos, né? Às vezes a gente faz o cálculo, tá, a estrutura não vai cair, mas ela está vibrando lá, né? Conforme carga de vento, um dia de vento excessivo, e aquilo gera um desconforto para o usuário. Né? E uma das maiores queixas de edifícios altos é a questão do desconforto do usuário em dias de ventos altos.
né? A gente tem relatos lá de Nova York, saiu até no New York Times aí foi em fevereiro, tá? Que edifícios altos tinham os usuários que estavam vendendo seus apartamentos porque teve alguns dias que o elevador teve que ficar parado por horas por causa da instabilidade da estrutura, certo? Então, né, a gente tem que garantir, não só que a estrutura não vá vir a romper, mas também garantir o conforto do usuário, sem vibração excessiva, por exemplo. Tá? Ótimo! O que mais? Vamos avançar aqui. Aqui eu coloquei para vocês, então, né, para o cálculo desses deslocamentos, vocês vão ver algumas tabelas que ajudam no cálculo, estruturas mais simples, né, uma estrutura fixada aqui numa extremidade, livre na outra, uma carga concentrada na extremidade. Aqui vocês têm a deformada da estrutura, tá? Vocês conseguem, a partir dessa tabela, por exemplo, obter lá o deslocamento vertical máximo. O deslocamento máximo que é em função da carga, do vão e da rigidez. Né? Então, essa rigidez aqui, o EI, vocês vão aprender lá na disciplina de Mecânica Estrutural 1. Vamos começar a ver ainda em Mecânica Vetorial, se a gente for pensar a questão do momento de inércia, que é a análise das seções. Né? Então, quanto mais robusta, mais rígida a minha seção, menor vai ser o meu deslocamento. Tá? Ok, lá em Mecânica Estrutural também, quando eu fiz a disciplina, a gente aprendeu vínculos elásticos, tá? São essas molinhas aqui, né? Os vínculos elásticos são vínculos imperfeitos que permitem um determinado deslocamento da estrutura. Então, aqui vocês têm uma viga contínua com apoios, né? Apoios fixos e apoios imperfeitos, né? Que permitem um determinado deslocamento. E aí a gente pensa, nossa, estou estudando isso aqui em Mecânica Estrutural 2, eu nunca vou usar isso na vida. Né? E o professor veio com essa história de molas. E aí tu vai fazer lá um projeto e tu quer fazer a análise da interação solo-estrutura. E aí tu não vai botar a tua base fixa, porque tu tem lá né, consegue calcular a rigidez do solo. E essa rigidez do solo, ela é transformada num coeficiente de mola para representar, então, né, a conexão da estrutura com o solo sem ser um vínculo perfeito. E aí que tu vai ver lá adiante, né, a aplicabilidade desse conceito visto aí em Mecânica Estrutural 2. Ok? E no finalzinho de Mecânica Estrutural 2 é uma disciplina pesada, né? Assim como Mecânica Vetorial, vocês têm bastante conteúdos, tá? E o último conteúdo, eu não sei como é que está à disposição atualmente do conteúdo na disciplina, tá? Mas quando eu fiz, a gente via lá no final da disciplina a parte de flambagem, tá? Então, aqui uma estrutura submetida a esforços de compressão, né? Então, conforme o sistema de apoio dessa estrutura, ela tem lá uma flexão lateral, tá? E isso, né, a gente pensa também, legal, mas onde é que eu vou usar? Então, principalmente estruturas metálicas comprimidas, né? Dependendo se tu vai trabalhar com um perfil extremamente esbelto, tu vai fletir, né, esse perfil. Então, tu não quer ter um pilar lá fletido, tá? Então, a gente tem que conhecer, fazer essa análise em relação à flambagem para prever esse esforço, essa solicitação lá no elemento estrutural, seja estrutura metálica, seja estrutura de concreto armado, né? A gente vai aprofundar lá os estudos em pilares, análise, o dimensionamento de pilares em concreto armado, vocês vão ter como base esse conteúdo visto em Mecânica Estrutural 2, que refere-se à flambagem. Tá? Ok, então podemos dizer que a gente concluiu aí as disciplinas básicas e avançamos então para as disciplinas mais vinculadas aí à parte de projeto. Então temos as estruturas de aço, tá? Na etapa 6, no semestre 6. Tá? Então aí, né, toda aquela base lá de mecânica vetorial, conhecer, né, a seção transversal, a rigidez da seção, tá? Será extremamente importante para essa disciplina. Nessa disciplina, vocês vão ver aí como é que se faz a conexão entre elementos estruturais, né? Sejam eles tracionados ou comprimidos, com placa, com solda, né? Vocês vão ver aqui a possibilidade de flambagem dos elementos
dos perfis metálicos, seja aqui na mesa inferior, mesa superior ou na alma, né? Então, flambagem global e local, vocês vão ver ao longo da disciplina. Tá? Aqui a gente vê um elemento que foi testado em laboratório, né, como se fosse um perfil I, tá, submetido à compressão. Então, houve aqui uma flambagem local lá na alma desse perfil. Tá? E aqui, consequentemente, nas mesas também. Tá? Então, aqui só mostrando para vocês o que aconteceu no ensaio experimental e também foi feita uma análise numérica, onde mostrou, né, a deformação que ocorreria de forma experimental, mais ou menos na mesma posição. Tá? Então, mesma coisa, estruturas metálicas, nessa disciplina vocês vão ver aí elementos de colunas, né, elementos de vigas e aprofundar bastante o estudo dos perfis metálicos e todas as verificações necessárias para flexão, para compressão de colunas e tudo mais. Né? Notem que eu estou só falando das disciplinas obrigatórias. Tá? Então, depois, quando for fazer projeto de estrutura metálica, tem que levar como base essa disciplina de estrutura de aço. Etapa 7, a gente inicia aí as disciplinas de concreto armado. Então, nós temos inicialmente a disciplina de concreto armado 1, tá? De 4 créditos, que é focada na análise de vigas. Tá? Então, é uma disciplina praticamente do início ao fim, focada no cálculo de vigas, sendo que as vigas podem, né, fletir, podem sofrer cisalhamento, aquele corte, e também posso ter vigas aí que sofram torção. Tá? Então, vocês vão ver o método de cálculo para fazer aí o dimensionamento e o detalhamento da armadura para todos esses esforços que ocorrem nos elementos de viga. Tá? Então, vocês vão sair da disciplina de estruturas de concreto armado 1, fazendo o detalhamento completo de uma viga. Tá? Então, aqui eu só ilustrei mostrando uma viga em concreto simples, sem armadura. Tá? Então, tem aí o concreto, ele tem comportamento frágil, ok? E aqui, então, adicionando armadura na zona tracionada, tá? Eu tenho a formação de fissuras e a não ruptura completa lá da minha estrutura. Tá? E para saber o quanto de armadura eu vou posicionar aqui na zona tracionada, né, eu preciso saber como essa viga está fletindo, qual é a intensidade da flexão, qual é o esforço referente à flexão, né, máximo que está ocorrendo nessa peça. Então, aquele estudo inicial que vocês vão ter na disciplina de mecânica vetorial e mecânica estrutural 1, né, conhecendo a estrutura, conhecendo os vínculos, os apoios, conhecendo as ações, vocês conseguem traçar lá o diagrama dos esforços. Tá? Então, aqui está representado para vocês o diagrama de momentos fletores, que tem a ver com a flexão dessa viga. Então, aqui eu tenho o valor do momento máximo. Então, a partir desse valor máximo é que eu vou prever qual é a quantidade de armadura que eu vou ter lá na minha seção de concreto. Tá? Muito bem, aqui só mostrando para vocês, né, uma ilustração das armaduras, posicionamento dos estribos, né, sendo amarrados. Aqui é uma aluna de TCC que estava amarrando lá os estribos nas armaduras longitudinais para realizar a concretagem das vigas, do trabalho de conclusão dela. Tá? Aqui nós temos, então, uma ruptura por cisalhamento, por corte, tá? Então, uma ruptura típica, ela ocorre de forma frágil, tá? Aqui, eu vou mostrar para vocês um videozinho, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu tirar aqui, vou botar para apresentar aqui de novo. Tá? Isso aqui a gente fez um videozinho lá no Lane, na disciplina de patologia das estruturas. É uma viga, tá? Que ela não apresenta, então, uma armadura que absorve esse cisalhamento. Então, tá ali o técnico, o seu Edgar, aplicando a carga. Eu já vou ligar o vídeo para vocês, tá? Aplicando a carga, e vocês vão ver, assim, né, a ruptura brusca, ocorrendo uma fissura similar a essa, do ponto de carga até o ponto de apoio, do ponto de carga até o ponto de apoio.
Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Olha, ele está aplicando a carga e, né, bruscamente, por não ter a armadura necessária, ocorreu aquela fissura, né, do ponto da carga até o ponto do apoio. Tá? Então, essa é a chamada ruptura típica, né, por cisalhamento. Ok? Eu, às vezes, pego o embalo, tá? Mas se vocês quiserem deixar para perguntar no final, ou fazer perguntas aí no meio da aula, fiquem à vontade. Ok? Então, nós vimos ali estruturas de concreto armado 1, agora estruturas de concreto armado 2. A gente vai dar continuidade aos elementos estruturais. Então, concreto armado 1, a gente foca nas vigas, tá? E estruturas de concreto armado 2, a gente tem aí a parte de pilares, lajes e escadas. Tá? Então, são disciplinas que a gente acaba vendo de forma isolada os elementos estruturais. E aí, se o aluno tem vontade de seguir a área estrutural, ele vai fazer lá uma disciplina que é projeto de estrutura de concreto armado, que vai integrar todos esses elementos, né, num único projeto, por exemplo. Então, vamos nessa disciplina aqui, é a disciplina que eu estou atualmente ministrando na Engenharia Civil, juntamente com o professor Alexandre Pacheco. Né, tem uma turma, ele tem outra. Então, desde o ano passado, a gente conversou de começar a implementar a realização de um projeto na disciplina, onde o aluno consegue visualizar o início do projeto. Então, a partir de uma planta arquitetônica, né, os grupos vão trabalhando no lançamento da estrutura, onde é que eu vou posicionar os pilares, as vigas, as lajes, e aí vão verificando que cargas que devem considerar em cada ambiente, né, para assim fazer um cálculo das lajes, pilares e escadas, que são os elementos no caso, referente a esta disciplina. Tá? Então, aqui a gente não aprofunda a parte de vigas, porque já foi visto no concreto 1. Tá? Andressa, dúvidas sobre concreto eu tenho várias, mas aí nessas aulas a gente aprende, normal ter dúvidas agora, pois não, com certeza, Andressa, tá? Então eu só estou dando uma pincelada para vocês, né, para ter uma ideia geral. Depois vocês vão, né, ver com bastante calma. A professora Vanessa deu 30 minutos, eu já ultrapassei aqui o tempo, tá? Já vou finalizar também. Mas aí vocês vão ver com calma todos esses detalhes aí de cada um das disciplinas. Tá? Só queria que vocês tivessem uma ideia geral. Então, eu peguei algumas imagens de um grupo que acabou fazendo um trabalho bem interessante no semestre passado. Então, aí já começa a utilizar as ferramentas, né? Aqui acho que usaram o Revit para fazer o lançamento da edificação, né, do projeto. Tá? Fizeram aí a parte do cálculo das lajes, então eles lançam lá planta de armaduras, cálculo das escadas, tá? Cálculo dos pilares. Então os pilares é importante, né? Porque a gente está analisando a estrutura como um todo. E essa estrutura, que é a edificação, no caso deste grupo, né, tinha aí uns 4 ou 5 pavimentos, tinha influência da carga de vento, então, além das cargas verticais, né, da edificação. Então, todas essas cargas, essas ações, influenciam na estrutura. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, aqui eles pegaram um pilar P1, né, nessa posição, e indicaram os esforços referentes à pior situação de cargas nessa edificação. Tá? Por fim, a última disciplina que é obrigatória da parte na área de estruturas é a disciplina de concreto protendido, né? Então, é recomendável aí já ter as disciplinas anteriores finalizadas. Então, pré-requisito é estruturas de concreto armado 2, ou seja, né, concreto armado 1 também já finalizado. Então, concreto protendido é algo bem interessante, né? Uma estrutura onde a gente que pode ser utilizada aí para vencer grandes vãos, por exemplo, as chamadas lajes lisas, né, ou vigas aí de pontes de viadutos que apresentam vãos grandes, né? Então a proteção é um cabo que a gente estica, tá? E aplica então uma força
extra na estrutura para que a gente consiga aumentar a capacidade de carga dela. Tá? Então, de forma bem simplificada, a gente pode fazer essa definição da proteção. Aqui eu mostro para vocês, né, nossa vizinha aqui, a Ponte do Guaíba, uma foto de 2019, né, eu sei que o PET realizou algumas visitas técnicas também na ponte, então aqui está naquela parte que a gente consegue ver da freeway, o lançamento aqui das aduelas, né, então essas aduelas são erguidas, né, até a posição de projeto, e cada uma dessas aduelas apresenta aqui todos esses furos, são as chamadas bainhas, né, onde passam os cabos, tá? E aí são adicionados cabos, né, e esses cabos são puxados para que fique uma aduela grudadinha na outra ali no processo construtivo. Tá? Então a gente tem a solidarização aí da estrutura devido à proteção. Tá? Então essas são as aduelas do canteiro. Na época eles estavam sendo, né, estavam aguardando aí para o seu posicionamento, né, o içamento e posicionamento lá na obra. Tá? Estruturas protegidas a gente vê bastante também na parte de pré-fabricados, tá? Então aqui são as chamadas vigotas, que são utilizadas naquele tipo de laje que tem bastante também por aqui, né, em Porto Alegre e no interior, vigotas e tavelas. Tá? Então, são elementos de menor porte protegidos. Aqui é uma foto da empresa Construror, que também, se não me engano, teve uma turma que acabou fazendo uma visita técnica lá no último ano, 2019, né, 2020. Infelizmente, não tivemos oportunidade de fazer nenhuma visita técnica. Aqui algumas imagens, então, vigas de grande porte, né? Aqui a ferragem, a armadura, aqui as cordoalhas, os cabos que são esticados, né? E aqui já a viga concretada. E aqui uma imagem de dentro, mostrando para vocês as cordoalhas, tá? É um videozinho que tinha na internet, eu acabei tirando um print e colocando aqui, né? Então o concreto sendo lançado lá dentro da viga, né? Sendo distribuído aí na viga. Ok? Então, pessoal, basicamente era isso em termos das disciplinas obrigatórias, né? Então, a gente viu ali, desde as disciplinas básicas e o quanto essas influenciam depois nas disciplinas mais na parte de projeto, dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais, seja estruturas em concreto ou estruturas em aço. Tá? Aqui eu coloquei para vocês o link, né, da Congrade, onde mostra para vocês as áreas de concentração. Então, se vocês clicarem lá na área de concentração de estruturas, vocês vão ter 22 disciplinas eletivas na área de estruturas. Tá? Eu deixei aqui no material listadas essas disciplinas, né? Até eu abri aqui, fiz mais um print lá do site. Achei bem interessante que tem algumas disciplinas que estão aí em azul. Se vocês clicarem nelas, vocês conseguem ver um vídeo desenvolvido pelo PET, né, que mostra lá o professor da disciplina explicando um pouquinho mais, né, do que é essa disciplina, porque a gente chega lá no final, a gente pensa, não, vou para a área de geotecnia, vou para a área de construção, vou para a área de estruturas, e agora, que disciplinas que eu gostaria de fazer que seriam interessantes, né? A gente tem 22 disciplinas, tá? Então, não posso fazer todas, mas posso escolher algumas delas, tá? Então, aqui vocês podem já ter uma noção desses vídeos que foram organizados pelo PET, né, dos professores explicando essas disciplinas, tá? Então, isso vocês não precisam se preocupar agora, que disciplinas eletivas vocês vão fazer, porque ao longo dos semestres, vocês fazendo as disciplinas, né, vai estar lá o professor de estruturas de aço, comentando, olha, se vocês gostarem de estruturas metálicas, é interessante fazer a disciplina eletiva de projeto de estruturas de aço, né? Então, e até lá essas disciplinas vão mudando, às vezes nós temos mais opções, né, novas disciplinas, às vezes algumas disciplinas não são ofertadas, tem algumas disciplinas que são ofertadas no semestre e no outro não, então isso é importante vocês se organizarem, mas mais lá para o final, né, para saber, então, Paula, que disciplinas que vocês gostariam de fazer. Paula, eu vou aproveitar o teu slide anterior para chamar a atenção de um detalhe. Pessoal, se vocês se lembram, o professor César, ele falou de escavações subterrâneas, né?
Então, tem disciplinas que são válidas para mais de uma área, porque as áreas da construção civil, elas não são isoladas, né? Por exemplo, fundações mesmo. A gente vê e estuda tanto a parte de dimensionamento geotécnico quanto estrutural. Então, escavações subterrâneas são um assunto das duas áreas, tanto das estruturas quanto da geotecnia, né? Então, e tem assim, o César mostrou também de pH, né? O que acontece é que a engenharia civil ela faz interface com várias áreas, as áreas com as áreas e o curso com outros cursos, né? A gente tem interface, a gente se aproxima da arquitetura, tem interface que a gente se aproxima da engenharia mecânica, da produção. Então, isso que vocês têm que se dar conta, assim, que dependendo do que vocês escolherem, vocês vão talvez ter que fazer alguma especialização ou ser autodidata em alguns assuntos para onde vocês forem trabalhar, né? Só essa observação. Sim, não, ótima observação, Vanessa, porque às vezes tem algumas disciplinas eletivas que valem para mais que uma área, né? Então, aqui eu deixei a listagem, né? Eu não vou comentar, porque às vezes a gente é meio tendencioso em falar mais de uma e de outra, então vocês estão entrando agora, quem for para a área de estruturas depois vai definir se vai para a parte de concreto, vai para a parte de estruturas metálicas, vai para a parte também mais acadêmica, de análise, tá? Então são disciplinas aí bem interessantes, que com o amadurecimento de vocês ao longo do curso, né, vocês estão iniciando, dando o pontapé inicial agora, né, então avançando ali nas disciplinas de estruturas, vocês vão mais ou menos montando o caminho de vocês, caso queiram, né, ir aí para as disciplinas, para a área de estruturas e aprofundar o estudo nas disciplinas eletivas. Tá? Então, são disciplinas aí bem interessantes, mas que nem eu comento, por exemplo, estruturas aqui de pré-moldado, né, de concreto, tem num semestre e no outro semestre não. Então, só que isso até vocês chegarem nessas disciplinas eletivas, vocês têm que ver como é que está a situação, porque às vezes, eu quero me formar, mas eu vou deixar essa disciplina para fazer no próximo semestre, e aí ela não está aberta. Então aí a gente tem que, não, então eu já vou fazer agora, porque no próximo semestre eu sei que não vai abrir, e é uma disciplina que eu quero muito fazer, tá? Então, só ter essa organização, ok?